Como ficam os processos de cidadania italiana já iniciados após o Decreto 36 de 2025? Meu nome é Vinícius Ribeiro, sou advogado especialista em cidadania italiana. Não por esse vídeo que agora eu vou explicar para vocês como ficam os processos já iniciados. É importante a gente fazer uma separação aqui dos processos. O que se trata de processos já iniciados? Processos já iniciados, ele pode ser um processo que você fechou com a sua assessoria e ele está em fase de preparação documental, ou seja, emissão de certidões, tradução, apostilamento, análise, retificação. Isso é um processo já iniciado. E o outro que diferencia é o processo já protocolado no tribunal. São coisas diferentes, completamente distintas, e é importante trazer a diferença de um e de outro. Em relação aos processos já iniciados e protocolados no tribunal, para você que já tem um número do protocolo do seu processo ou o e-mail de distribuição desse processo em alguma vara, em algum tribunal italiano, para você que se encontra nessa fase, nada altera. O seu processo ele continua tramitando normalmente, como se esse decreto ele nunca tivesse existido, ou seja, ele não te atinge, ele não te afeta, o seu processo correrá de forma normal. Nossa, Vinícius, mas eu ouvi dizer aí que vai atrasar tudo, que vai prejudicar o meu processo, falaram isso num grupo. Olha, pessoal, é importante a gente saber da onde as informações elas vêm. A gente escuta informações todos os dias, de todos os cantos. No entanto, é importante saber a confiabilidade da fonte informadora dessas informações. Veja, em relação a atingir o seu processo, aí eu faço uma ressalva aqui, ele poderia atingir em relação ao tempo processual. Talvez sim, porque é um efeito dominó. E não tem como se ter um controle sobre isso. Veja, quando você, do dia para a noite, solta uma bomba, bum, né? Que é em relação ao decreto, assusta o mundo inteiro, todo mundo só se fala disso. Aí os consulados vão lá e emitem uma nota, que não vão mais fazer o procedimento administrativo em relação aos novos recebimentos. E aí as comunes também emitem essa mesma nota. Como é que fica essa situação? Isso afeta um processo que já está em andamento em algum tribunal? De certa forma, sim, óbvio que pode afetar no andamento desse processo. Por quê? Mesmo esse tribunal não tendo absolutamente nada a ver, o que vai acontecer? As pessoas que têm o processo em andamento, só que aí é naquela outra fase, né? Ou seja, em preparação documental, vão acelerar os seus processos, e quem estava em fila de consulado, e agora o único meio é a via judicial, o número de processos judiciais aumenta. Aumentando a carga de trabalho, aumenta também o tempo para a conclusão desse trabalho. Então é importante vocês saberem disso. Então, o único fato que atinge você é em relação a esse fator, que é sobre a morosidade processual, que é um efeito dominó e não tem como a gente escapar disso. Veja, o processo ele pode seguir normalmente. Suponhamos que você tenha a sentença desse processo brevemente. Com a sentença a gente aguarda o trânsito julgado. Após o trânsito julgado, ele vai para a comune para emitir as transcrições desses requerentes ou desse requerente, né, na comune. Aí vem para uma comune que tem poucos colaboradores, que é o normal na Itália, né? Pouco efetivo, alta demanda. O que acontece? Atraso na conclusão do trabalho. Então, o que poderia afetar você, que já tem um processo em andamento e protocolado num tribunal italiano, seria em relação a prazo, nada mais do que isso. No entanto, você, que tem o seu processo em andamento, ou seja, emissão de certidões, tradução, apostilamento, análise e retificação, você, obviamente, deve estar preocupado, porque esse decreto, se você for um bisneto, trineto, tetraneto, ele fala diretamente com você. Então você fica com aquele receio, com aquele medo, e agora? Como é que a gente vai fazer? Mais uma vez, calma,
Por quê? Primeiro que nós já temos aqui no nosso escritório a tese que trata especificamente da inconstitucionalidade desse decreto. Ou seja, se o seu processo ele já está em vias de finalizar a pasta documental, que é o quê? Só está aguardando chegar do apostilamento, só está aguardando chegar da tradução, e a gente vai fazer a conclusão disso para protocolar o teu processo na Itália, a gente já vai protocolar o teu processo com a nova tese que ataca diretamente a inconstitucionalidade desse decreto. Agora, se o seu processo ainda está em busca, ainda está numa análise ou numa retificação, vai demorar um pouquinho mais. Então, o que serão nos próximos dias? Teremos que aguardar para ver como isso será aprovado no parlamento, e aí vai ter dois caminhos. Ou vai voltar tudo como era antes, porque o decreto ele precisa virar lei para ele ter a sua eficácia. 2, a gente seguir com a tese que nós já construímos aqui no nosso escritório e o seu processo seguirá normalmente. Ou 3, vai depender dos efeitos modificativos que esse decreto vai ter, e aí se tiver que acrescentar teses complementares à petição inicial, isso será feito. Então, o que muda, o que atinge nos processos em andamento, resumo do resumo, nada. Nada. O seu direito, ele continua valendo, não é um decreto que corta esse direito. Então, seja se você já tem o seu processo protocolado no tribunal, esse não te afeta em nada, porque não tem nada o que a gente vai fazer que não seria o que já foi feito antes de 28 de março de 2025. Agora, se você está na fase da preparação documental, também não te atinge, porque o teu direito ele é certo desde o seu nascimento. No entanto, a gente vai ter outros argumentos, teses que a gente já consolidou aqui no nosso escritório, e a briga judicial, ela não ataca diretamente contra as filas do consulado, que era o que a gente fazia anteriormente. Agora a briga ela é um pouquinho diferente. É uma briga que ataca diretamente a inconstitucionalidade de um decreto. Portanto, tanto para o lado A quanto para o lado B, os processos continuam em andamento. O que muda é a argumentação, é a fundamentação da petição em cada processo. Gostou? Dá o like e nos siga para mais dicas. Muito obrigado.